Então, vamos lá. This call is now being recorded. Então, a gente está falando sobre, na verdade, a estrutura da resenha crítica, né? Então, vamos relembrar de que, como o próprio nome diz, resenha crítica, eu vou colocar uma opinião, né? Mas eu preciso ter uma estrutura certinha para poder fazer essa resenha. Então, eu preciso do título e de uma linha fina, que essa linha fina pode ser chamada de subtítulo também, ela não é obrigatória. Em seguida vem a introdução. O que a gente vai encontrar na introdução? Uma ficha técnica. Então, quando foi filmado, a localização, né, da filmagem, o ano, enfim, tudo isso. E uma sinopse. A gente viu agora há pouco o que é sinopse, que é aquele resumo do resumo do resumo, né? Bem sucinto do que a gente vai encontrar nesse filme ou nesse livro, tá bom? E aí, então, revelo o roteiro da obra. São poucas linhas que devem dar uma ideia geral de toda a história, tá? Aí a estrutura da resenha ainda, falando sobre o desenvolvimento. Então, a gente viu introdução, a gente viu título, linha fina, introdução, e agora o que vem no desenvolvimento? Vamos lá. Aspecto, características, né? Do que vai ser aí resenhado, né? Que é o filme ou o livro, que justifica a sua avaliação, curiosidades, comparações. Lembra da comparação que eu falei para vocês, expliquei? Ela vem agora no desenvolvimento. Geralmente, esta é a parte maior da resenha, pois, embora escrita de forma resumida, tem que contar aspectos importantes da obra resenhada. É desejável que a resenha não conte o final da história. Claro, dessa não perde o foco, né? Perde a graça, né? Instigando a curiosidade em quem já leu ou viu, ou então, para quem não leu, encontrar essa obra resenhada e fazer a leitura dela, tá bom? Então, nesse desenvolvimento, eu vou trazer o que for de bom ou de ruim. Curiosidades, coisas importantes, relevantes, fazer comparações entre atores, diretores, filmes, obras, ou eu trago o nome da personagem, nome da atriz que é importante, que tem peso, que me faz assistir filmes delas. Por exemplo, na Netflix, a gente consegue fazer uma pesquisa pelo diretor, não é isso? Pelo ator principal, ou o nome do autor que a gente quiser, mesmo que seja coadjuvante, né? E aí vem a lista dos filmes que aquele ator ou atriz que eu gosto participa. E é muito interessante fazer essa pesquisa, né? Porque se eu gosto de um diretor, eu vou acabar assistindo todos os filmes daquele diretor, claro que contém ali na Netflix, tá bom? Então, o desenvolvimento, ele acaba sendo a parte maior mesmo dessa resenha crítica, tá? Porque vem essas partes bastante importantes. A conclusão é o passo final, é quando você recomenda ou não aquela obra. Aí, então, vem a sua avaliação positiva e negativa. Antes vem, olha, por conta da fotografia, esse filme acaba sendo uma viagem, né, de X, né? Por conta da viagem de trem, que dá para ver, por exemplo, a Suíça, que tem uma viagem de trem muito bonita, muito interessante. Pronto, trouxe aí a fotografia do local. E no final eu venho com a conclusão. Então, vale a pena assistir esse filme por conta da fotografia e recomendo, então, o filme. Beleza? Fácil de entender, gente? Ou não? Alguém está com dúvida da resenha? Não. Não? Meninas? Venora, eu estou te ignorando porque você disse que não pode responder. Mas não esqueci de você. Então tá, meninas. Eu vou ler aqui um exemplo de resenha, tá bom? Ó, que interessante como inicia essa resenha. Do mesmo estúdio criador de Shrek, então você já se remete a Shrek. Eu gostei de Shrek é legal, né? Pronto. Você já tem um ponto positivo para você.
A produção, Como Treinar o Seu Dragão, que é o nome do filme, conta a história de Hiccup, um menino desajeitado que sempre causava preocupações ao pai e situações embaraçosas para o resto do povo da sua vila. Diferentemente de seu pai, um grande viking, o garoto não tinha nenhuma vocação para guerreiro. Em determinado momento da narrativa, a Fúria da Noite, o dragão mais assustador de todos os dragões, torna-se seu melhor amigo, contrariando assim todas as recomendações do povoado. Se você ainda não viu esse filme, olha aqui ele conversando com o leitor. Se você ainda não viu esse filme, tenha certeza de que está perdendo uma bela e encantadora história. Bela e encantadora. Isso me lembra o Shrek. Porque o Shrek, ele é belo e encantador. Porque ele é uma obra de contos de fada. Aí vem um ponto negativo. Embora seja uma animação, traz uma mensagem para todas as idades. Então, eu tenho um ponto negativo, que é uma animação, ponto negativo, e o ponto positivo é a mensagem que traz as idades. O longa, lembrando de que é um filme longo e não é um curta, certo? O longa apresenta uma proposta muito interessante sobre vencer preconceitos e enxergar além do senso comum. Ah, interessante. Então, além de eu ver um filme que um dragão, um menino desajeitado, né? Que tinha o pai aí, que era um viking, ele um oposto ao viking. Além de trazer uma animação e uma mensagem para todas as idades, então ele traz aí um outro tema que é vencer preconceito e enxergar além do senso comum. Tá vendo como ela é diferente do que a gente viu de sinopse? Aqui, quem falou com quem está lendo. Se você ainda não viu este filme... Outra coisa, ele traz aqui o ponto de vista dele, de quem está escrevendo. Ele traz aqui, ó, embora seja uma animação, traz uma mensagem para todas as idades. É o ponto negativo que escreveu a animação. Se não fosse uma animação, de repente, para ele seria mais interessante. Certo? Entenderam, amores? A diferença? Pronto. A sinopse, no caso, é o resumo, né, da obra, sem a opinião da pessoa que está escrevendo. Eu entendi isso. E a questão da resenha, ela vai fazer alguns comparativos e ela vai colocar a própria ideia dela sobre o filme. Ela pode dar uma opinião para colocar dentro desse resumo do filme. É mais ou menos isso? Perfeito. Não, não é mais ou menos, não. É exatamente isso. Deixa eu anotar isso então para não esquecer. Anota aí, ainda bem que tá gravado, né? Qualquer coisa você assiste a gravação. Olha, o que a gente consegue fazer de resenha crítica, de tudo isso que está aqui na tela. Então, eu consigo fazer uma resenha crítica de um livro, de um CD, de maquiagem, de um produto de limpeza, tá bom? De um seriado, de restaurantes, por exemplo, de lanchonete, de fast food, de shopping. Eu consigo fazer uma resenha crítica sobre eles. Eu trago as fichas técnicas, eu faço comparativos, eu faço ponto positivo, ponto negativo. Eu trago tudo isso para qualquer resenha crítica que eu fizer. Certo? E aí é exatamente isso que a Dani falou, né? A sinopse, ela não tem um ponto de vista de alguém. Ela tem apenas um resumo muito sucinto. A hora que eu acrescento uma informação subjetiva, que é a minha opinião, ou a opinião de uma outra pessoa, aí então ela deixa de ser sinopse e ela se torna, então, uma resenha crítica. Tá bom? É essa a grande diferença mesmo, tá? E resumo, vamos lá. Resumo. A gente viu, e vocês vão fazer um resumo, né? Mas aqui eu quero trazer alguma coisa um pouquinho mais científica. Quando a gente fala de resumo,
A gente está falando... O cachorro de vocês roncam? Não ronca. Tá roncando. Quando a gente fala de resumo, a gente pode pensar em algo grandioso, um texto muito grande, ou num texto pequeno. Quando a gente traz um texto muito grande, a gente não vai conseguir resumir parágrafo por parágrafo. Então, a gente pode fazer o seguinte para não nos perdermos. A gente pode resumir de 2 em 2 parágrafos, ou capítulo por capítulo, dependendo do que você está resumindo. Subtítulos, né? Quando aparecem, então, de um subtítulo a outro subtítulo, é uma forma de fazer uma divisão e de não parar as coisas conforme a gente vai fazendo a leitura, não parar de forma abrupta a ponto de falar assim, o que teve aqui de importante? É isso que eu tenho que pensar para fazer um resumo. O que eu vi de importante até agora, de informação? Essa semana, eu ajudei meu amor a fazer um mapa mental. E o mapa mental nada mais é do que um resumo. Mas um resumo, ele é quase uma sinopse. Mas a gente não pode falar sinopse porque quando a gente se trata de um mapa mental, a gente está falando de algo mais científico, mais técnico. Não é uma coisa cultural, né? Então, a gente não pode chamar de sinopse, mas a gente chama de resumo, porque não deixa de ser, né? Então, eu vou apresentar as partes mais importantes, vocês já fizeram um mapa mental comigo, então eu trago o título no meio, e eu tenho as partes mais importantes em torno desse título, já que o texto fala sobre esse título, certo? Então, resumir, na verdade, é apresentar de forma abreviada e concisa é pequena, o conteúdo, os acontecimentos ou as ideias presentes em alguma coisa. Por que eu chamo de alguma coisa? Porque aqui pode ser cultural como não, tá bom? Diferente da resenha crítica, diferente da sinopse, tá bom? Neles, eu preciso que seja cultural. Aqui, não. Resumir, eu posso resumir de qualquer coisa, tá? Por exemplo, Como Interpretar as Narrativas, que foi o livro que eu pedi para vocês fazerem leitura no que nós fizemos aí as provas e os trabalhos, tá bom? Então, de alguma coisa, geralmente um livro, um filme ou uma peça de teatro. A finalidade do resumo é compartilhar de maneira seletiva as principais características do objeto a ser resumido. Eu não vou trazer tudo. Eu também não vou copiar só a primeira linha dos parágrafos, ou o meio do parágrafo, porque eu não vou copiar nada. Tá bom? A finalidade do resumo é compartilhar de maneira seletiva as principais características do objeto, e para isso, ao fazermos um resumo, devemos procurar destacar os elementos mais relevantes daquilo que resumimos. Então, é claro que dentro de um resumo, eu não vou trazer informações que não são importantes. Por quê? Porque se ele tem que ser pequeno, conciso, pequeno não a ponto de ser uma sinopse, porque a sinopse é muito pequena, e a resenha crítica também é pequena, mas eu preciso de algo maior. O resumo, ele precisa ter a parte mais importante, como se fosse a essência do texto. Tá? Algumas dicas sobre como fazer um resumo. Então, vamos lá. Não dê sua opinião. Resumo não tem sua opinião, tá bom? O resumo deve conter apenas aquilo que puder ser retirado do texto original. Opinião você vai dar na resenha crítica, tá bom? O resumo não é um texto opinativo, onde você vai pôr a sua opinião. Apresente apenas de forma sintetizada, curta, o conteúdo da obra original e nada mais. Se ele é legal, se ele não é, se a forma de escrita é interessante ou não, não é para você escrever no resumo sobre isso, tá bom? Isso é resenha crítica. Use terceira pessoa.
Ao fazer um resumo, você deve ser imparcial. Se eu não vou colocar minha opinião, então eu tenho que ser imparcial. Eu não vou dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Eu tenho que ficar neutro. Por isso que eu utilizo a terceira pessoa. Terceira pessoa num discurso, num texto, é para não dar a opinião. Porque se eu vou dar minha opinião, eu vou dizer que, na minha opinião, eu acho que... Olha o eu. O eu é a primeira pessoa. Terceira pessoa é ele, o filme, o texto, a obra. Tá bom? É diferente. Não copie ou não faça citações, amores. Por favor. Copiar, que nem eu falei para vocês, né? Não copiem da internet, porque vocês vão copiar a sinopse. Eu vou encontrar um resumo. Tá bom. Você vai encontrar um resumo? Encontre o resumo. Mas veja que naquele resumo, não necessariamente estão as coisas mais importantes do texto. Tá bom? E aí, então, fica perigoso, né? Pode ser que seja algo errado, né? E não é isso que a gente quer. Fazer citações é trazer trechos desse filme, dessa obra, né? Para dentro do resumo. E quando a gente faz citação, a gente coloca entre aspas. Não faça isso. Não faça isso, tá bom? É errado. Isso não é resumo, tá? O resumo deve ser escrito com as suas palavras. Por isso que eu digo que dá para saber quando é feito pela internet ou como é feito pelo aluno. Por quê? Porque vocês vão usar as palavras que vocês têm no vocabulário de vocês. Bom? Então, não copie trechos do texto original, certo? Mas esse resumo está muito pequeno. É isso mesmo. Resumo não é para ser longo. Se é para ser longo, então não é resumo, é conto, né? Sei lá, um romance. Tá? Tudo bem, gente? Tudo bem, Pro. Que ótimo. Então, meus amores, acho que deu para entender, eu espero, a diferença entre esses 3 gêneros textuais que são bastante utilizados na vida, eu diria, tá bom? Eu não vou pedir atividade para a próxima semana, porque vocês têm uma para me entregar na segunda. Acho que vai ficar muito pesado, né? E como a gente, para falar de... eu posso fazer uma seleção, mas aí eu vou pensar isso para a semana que vem, tá bom? Eu vou pensar numa atividade para vocês, legal, diferente. Tô aqui com umas ideias na cabeça. Para outra semana, tá bom? Mas eu não vou cobrar para essa semana que vai entrar, porque vocês já têm uma coisinha aí para me entregar que é segunda-feira, certo? Tudo bem, meus amores? Perfeito, Pro. Tudo bem. Professora, Diga, amor. eu posso assistir outro filme ou tem que ser o mesmo que eu assisti para fazer? Não, pode mudar, se quiser, não tem problema não, tá bom? Eu quero assistir 3 filmes, não vai me trazer dos 3, tá bom? Escolhe um aí, escolhe um. Mais um, esse da Mona Lisa aí eu fiquei curiosa. Aí, tá vendo? Esse da Mona Lisa é muito legal, cara. Eu acho que eu vou ver ele. Eu acho que você vai gostar. Não, na verdade, eu acho que vocês vão gostar da onda mesmo, viu? Eu tô doida pra assistir esse filme agora. Sorriso de Mona Lisa, Agora eu vou assistir ele, hein, Pro? assiste, arrasa. Eu tenho curiosidade. Assiste. A sua Assiste, chama todo sinopse, mundo de casa pra assistir, que ele é bem legal mesmo. ô, professora, a sua sinopse resenha ficou muito boa. Muito obrigada. Agora eu só não sei se o que você... Então, eu acho ele é mais... Sua resenha. Porque você deu sua opinião, depois você falou do filme. Não. Então eu acho que eu fiz resenha crítica mesmo. Pro, A onda. Oi, pode falar, Ruth. dá licença, todo esse material vai estar no Sponte hoje, né? Ou amanhã? A senhora passou hoje? O que eu passei hoje? Sim, eu vou colocar agora no Sponte. Não coloquei Obrigada. ainda, tá? Obrigada. Mas eu vou mandar
pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom, melhor. Obrigada, Pro. Tá. Imagina. Então, sobre a onda, por exemplo, ele é mais contemporâneo. Dá para chamar todo mundo da família para assistir, assim, porque ele é bem legal. Não tem cena de sexo, tá bom? Antes que vocês perguntem, tá? Eu tô gravando, mas não tem problema também. Não tem cena de sexo, tem cena de paquera, só, nada demais, tá bom, gente? Mas ele é, assim, impactante, eu acho. Então, eu acho que ele é bacana porque você fala, nossa, né? Pode ser que de início vocês não entendam o que está acontecendo, porque precisa entender um pouquinho sobre filosofia. Vocês não têm aula de filosofia, vocês vão entender sim. Vão entender sim. Agora, O Sorriso de Mona Lisa, ele é um filme de época, tá bom? Então, ele é um pouquinho parado, mas você precisa se ligar no movimento que está acontecendo por trás da atuação da principal, que é a Julia Roberts, tá bom? Assista os dois, eles são maravilhosos, você decide qual que você quer fazer. Tá bom? Ô, Pro, a senhora pode colocar de novo no YouTube para ver qual deles que é a onda? Tá, posso sim. Por favor. É porque acho que tem um que é do tsunami, não é? Daí que eu tava vendo também. Meu Deus. Esse aqui, ó. Peraí, qual que é, Pro? É o professor... Ó, tá vendo ou não? Eu tô vendo um monte. A onda vermelha? Isso. Isso Achei, mesmo. agora achei. É um professor a quem foi designada a tarefa de instruir seus estudantes de ensino médio sobre o Estado autocrático, durante uma sessão de lições longas. Um professor favorito entre as crianças, Heiner decide deixar seus desenvolver o assunto e pede a eles que construam sua própria autocracia. No entanto, quando as crianças formam um Estado-nação similar com o da Lisa, os professores não sabem o que fazer. É aí que entra. Cara, ele é demais. Eu vou assistir, Pro. Adoro. De novo. Tem o trailer aqui. Assistiu? Vou assistir. Vou assistir de novo esse que a senhora Assista. falou. Da hora. Tá bom. E o Sorriso de Mona Lisa, deixa eu ver aqui também para vocês. O Sorriso de Mona Lisa. Aqui, ó. Esse daqui é de 2003, o filme, tá bom? Com a Julia Roberts. Ó, tá vendo como ele é de época? Tá vendo aqui a vestimenta das meninas? Tá bom? Esse daqui, pelo YouTube, só pagando. Acho um absurdo pagar no YouTube. Então, a gente tenta Netflix, tenta, sei lá, Telecine, sei lá, o que vocês tiverem aí, gente. Não vou pagar. Não paga. Se você não tem acesso a nenhum desses aplicativos aí, streaming, né, que chama, não tem problema. Assiste outro filme, tá bom? Que esteja aí disponível no YouTube. Eu não paguei, não. Eu posso assistir, mas não paguei. Ela que instalou para mim o filme, Ótimo. aí eu não sei como. Maravilha, ótimo, Magda. Muito bom. Então é isso, amores, certo? Olha, a aula acabou um pouquinho mais cedo, como eu tinha previsto até, né? Deixa eu parar a gravação. Muito bem, interromper.